questão do escudo antimíssil, né, que, da Polônia, Tchecoslováquia, né, que é teoricamente contra o Irã, né, mas por acaso está apontado contra a Rússia. Também é uma coisa que pode ser vista meio dubiamente. Então, alguns desses momentos, e também, agora, problemas mais que talvez se coloquem mais concretamente, né, e o problema da Geórgia, né, da Ucrânia. Aqui entra um outro problema, que é a questão dos interesses nacionais russos, né? Aquela ali é uma espécie de... As antigas União Soviética são consideradas ainda pela Rússia como uma espécie de zona de influência da Rússia. Então, eles são muito sensíveis em relação a isso, estando certos ou não, né? Então, não é que necessariamente eles estejam sendo anti-ocidentalistas ou querendo inibir qualquer possibilidade de outro desenvolvimento daquela região, mas é uma coisa sensível. É uma coisa mais ou menos... A América do Sul e a América Latina sempre foram consideradas uma zona de influência dos Estados Unidos, né? Por exemplo, Cuba, quando Cuba estava encravada aqui, foi um problema sério para os Estados Unidos. Quando a Rússia fez manobras navais com Chávez na Venezuela, foi uma coisa que, né, não foi considerada normal a entrada aqui, foi considerada bastante anormal. Então, é mais ou menos assim que eles sentem aquilo, né? Eu estou colocando essas posições porque, em outros momentos, a Rússia foi bastante cooperativa com o Ocidente, né? Quando houve a questão do 11 de setembro, a Rússia cooperou imediatamente, troca de informações, forneceu, uma coisa que é muito, pelo que eu acabei de falar aqui, que é muito forte em relação a isso, permitiu que os Estados Unidos colocassem bases militares na Ásia Central antiga, né? Que para eles é uma coisa muito forte, né? Então... o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que esses três paradigmas são importantes, e na questão da Rússia atual, esse posicionamento é importante, porque o relacionamento com a Rússia deve ser feito mais, como os dirigentes russos atual, o Medvedev também é ocidentalista, mais ocidentalista, menos que o Yeltsin e até um pouquinho mais que o Putin. O relacionamento com a Rússia eu acho que é mais produtivo na relação com o Ocidente, ser feito na base da cooptação do que da confrontação, né? Que foi mais ou menos aquele segundo mandato Bush, foi meio assim, meio confrontacional, e isso faz com que a Rússia meio que responda no mesmo nível, né? Mas como o Putin, Medvedev não são anti-ocidentalistas a priori, eu acho que um relacionamento menos tenso vai levar a respostas menos tensas da Rússia. E eu acho que a gente já está vendo isso. No governo Obama já houve uma certa distensão na relação, não é tão tensa quanto na época do segundo governo Bush. Aqui é importante a gente ver um pouquinho, também historicamente, né? A gente, principalmente os mais jovens, né, estão acostumados a ver a Rússia a partir dos anos 90, estou falando bem jovens, né, bem mais do que nós aqui. Esse período dos anos 90, sob Yeltsin, quando a Rússia não tinha força economicamente, estava devastada, e não tinha força para ser muito assertiva, ele foi completamente atípico em relação a qualquer período da história da Rússia, seja ela como o Império Czarista, seja como a União Soviética. A gente tem que lembrar que a Rússia sempre foi, no mínimo, uma grande potência, né, na época do Império Czarista, ou uma superpotência no tempo da União Soviética. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nos anos 90 ela estava sendo tratada como um país meio qualquer, vamos dizer assim, né? Simplificando um pouco, fazendo uma brincadeira. E não pode ser assim, tanto que nos anos 2000, uma vez que ela tenha se recuperado economicamente, ela já deu mostras que não vai aceitar esse tipo de relacionamento, então eu acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso, e eu acho que o caminho da cooptação é melhor do que o da confrontação. Eu me perdi completamente no tempo. Quanto tempo eu tenho ainda para falar? 4 minutos? Tá, ok, 4 minutos. Então, vou falar só um pouquinho rapidamente sobre a relação com o Brasil, que eu acho interessante. Relação Brasil e Rússia. Eu acho que nós temos um bônus extra na relação com a Rússia pela via dos BRICS. Né? O BRIC antigo, né? O quarteto fantástico original que eu digo. Né? Eu não estou acostumado com o novo, dos 5, os BRICS mesmo, né? Com essa. Dos 4, o Brasil, na minha opinião, é o que mais tem a ganhar com essa relação, institucionalização, inclusive, dos BRICS, né? Porque os outros países têm mais projeção internacional. A Rússia é uma potência nuclear, a China nem precisamos falar, e a Índia, né, pela sua população e seu dinamismo econômico atual. E eu acho que o Brasil tem a ganhar com os BRICS, porque os BRICS são um multiplicador, né, uma forma de alavancagem das suas pretensões. Por exemplo, a nossa questão eterna, né, do assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.
Sozinhos, para nós, é muito difícil conseguir isso. Mas eu acho que com um alavancamento, com o aval dos BRICS, isso se torna mais factível. E onde entra a Rússia aí? De dentro dos BRICS, a Rússia é o que está mais próximo ao Brasil, é o que está mais sensível aos nossos apelos, é o que tem mais respondido mais. Né? Peguemos novamente a questão do assento permanente. Né? A Rússia que claramente já colocou que apoia. Né? A China e a Índia estão naquela ambiguidade, né? Mas a Rússia claramente apoia. É o país onde houve mais visitas presidenciais para lá e para cá. Então, eu acho que a relação com a Rússia é interessante, porque a Rússia pode servir como um sensibilizador dos outros BRICS para também serem um pouco mais sensíveis ao Brasil. Continuo perdido no tempo, ainda não entendi lá como é que funciona. Quanto tempo tem? 2h38. 2h38. 2h36. Minutos. Ok. Quando eu botar o zero ali, eu paro de falar, então. Sobre a relação do Brasil com a Rússia, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia fazer um pequeno histórico que é interessante, mas eu vou ao ponto. Né? A relação específica do Brasil com a Rússia. Né? Eu já disse que há um bônus extra, na minha opinião, a relação com a Rússia, independentemente de comércio, como vai, a quantidade, por causa dessa coisa dos BRICS, né? Que funciona como multiplicador. O relacionamento específico do Brasil com a Rússia, ele é meio cheio de idas e vindas. Né? Geralmente se coloca que é difícil, porque estamos tão longe geograficamente, são países que são hegemonas nas suas regiões, então estão preocupados mais ali, né? América do Sul e Eurásia. E no passado também tivemos, né, não ajudava politicamente, né, a questão do comunismo, anticomunismo. Eu pensava muito nesse sentido, mas depois, atualmente não faz sentido, porque a China, exatamente toda essa coisa, né, longe, também hegemona lá na sua região, comunismo, anticomunismo também não ajudava, e, no entanto, é o nosso maior parceiro comercial. Né? Então, eu acho que na Rússia também é possível melhorar, por exemplo, o comércio, etc. Mas o que a gente tem notado historicamente é que falta uma certa institucionalização nessa relação bilateral Brasil e Rússia. Historicamente, eu não tenho tempo aqui de citar os exemplos concretos, ela tem se dado muito quando alguns governantes, ou políticos, ou diplomatas especiais começam a puxar muito isso. E aí ela vai adiante. Mas aí depois muda aquilo e aí dá uma certa ela se desacelera um pouco. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, porque estamos perto dos 0 minutos ali. A nossa relação com a Rússia cresceu muito, o grande Big Bang disso foi sob Fernando Henrique ainda, quando houve a CAN, né? A Comissão de Alto Nível de Cooperação, que colocou o vice-presidente brasileiro e o primeiro-ministro russo como seus chefes. E isso deu um peso político muito grande, isso alavancou. Na época do governo Fernando Henrique, então, houve um aumento